Capítulo 38 do livro do profeta Isaías diz assim: Naqueles dias adoeceu Ezequias de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías o profeta, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: Ó Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade com o coração perfeito, e que fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias com grande pranto. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: Vai e diz a Ezequias: Assim diz o Senhor Deus de Davi teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu acrescentarei aos teus dias 15 anos. E livrar-te-ei a ti e a esta cidade da mão do rei de Assíria. Eu defenderei essa cidade. E isto te será como sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que eu voltarei atrás 10 graus a sombra que desce pelo sol no relógio de Acás. Assim recuou o sol 10 graus pelos graus que já tinha andado. A escritura de Ezequias, rei de Judá, de quando adoeceu e foi curado da sua enfermidade. Eu disse, em pleno vigor dos meus dias, ir-me-ei às portas da sepultura. Já estou privado do resto dos meus anos. Eu disse: Não verei o Senhor na terra dos viventes, e já não verei mais homem com os moradores do mundo. O tempo da minha vida se foi e foi removido de mim, como choça de pastor, como um tecelão cortei a minha vida. Como que do tear me cortará, desde a manhã até a noite me acabarás. Esperei com paciência até a madrugada, que como um leão ele me quebrasse todos os meus ossos. Do dia para a noite darás cabo de mim, como grou ou como andorinha, assim eu chilreava e gemia como a pomba. Elevava os meus olhos ao alto, ó Senhor, estou oprimido, responde tu por mim. Que direi? Como me disse, ele mesmo fez. Assim passarei mansamente por todos os meus anos na amargura da minha alma. Senhor, por estas coisas os homens vivem, e em todas elas está a vida do meu espírito. Portanto, cura-me e faz-me viver. Eis que para minha paz eu estive em grande amargura. Tu, porém, amaste minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Porque a sepultura não pode louvar-te, nem a morte glorificar-te, nem os que descem a cova esperarão em tua verdade. Os vivos, esses te louvarão, como eu faço hoje. O Pai fará notória a tua verdade aos filhos. O Senhor veio salvar-me, pelo que tangendo em meus instrumentos, nós o louvaremos todos os dias da nossa vida na casa do Senhor. E dissera Isaías: Tomem uma pasta de figos e a ponham como emplasto sobre a chaga, e sarará. Também dissera Ezequias: Qual será o sinal de que hei de subir à casa do Senhor? Nesse capítulo 38 do livro do profeta Isaías, que é bem conhecido, fala sobre a recuperação da doença de Ezequias. O rei Ezequias ele se depara com uma doença mortal e ele clama a Deus para que ele seja curado. Então diz o Senhor através do profeta que ele deveria colocar a casa dele em ordem, porque senão ele morreria e não viveria. E o que é colocar a casa em ordem? Quando nós falamos em casa, nós estamos falando a casa onde habita o Espírito Santo do Senhor e a nossa casa mesmo. Porque quando nós entendemos que muitas coisas que estão na nossa casa, elas não devem permanecer. E o que isso representa? Coisas quebradas, coisas que não utilizamos, coisas que não fazem mais parte da nossa vida espiritual. Roupas velhas, sapatos que não servem mais. Nós precisamos fazer uma limpeza, assim como em nós também.
Quando nós colocamos as coisas em ordem, o que significa uma ordem? Uma ordem significa que tudo esteja no seu devido lugar. Quando nós colocamos a nossa vida na direção do Senhor, limpando o nosso coração, nos afastando de impurezas, nos afastando daquilo que nos faz mal, nós compreendemos que o Senhor, Ele espera uma ação nossa. E a nossa ação, ela requer de nós atitudes que façam com que nós venhamos a refletir aquilo que já não faz parte da nossa caminhada. Caminhar com o Senhor é olhar para frente, é vivenciar diante do Senhor aquilo que o Senhor requer de nós. Quando nós compreendemos isso, nós ouvimos a voz do Senhor, porque o Senhor, ele sempre usa alguém para nos ajudar. O Senhor sempre usa alguém para nos aconselhar. O Senhor, ele é resposta, ele é direção. O Senhor, quando ele quer falar conosco, ele vai fazer assim como ele fez com o rei Ezequias, que ele enviou Isaías como profeta para falar ao coração. E quando o Senhor viu o arrependimento de Ezequias, de todo o coração, o Senhor, ele dá mais 15 anos para ele viver. E o que representa isso? Que o nosso coração sincero, ele chega até o Senhor. Quando nós nos arrependemos, quando o Senhor vê sinceridade dentro de nós, quando o Senhor observa que nós não vamos mais pecar, quando o Senhor entende que nós não vamos mais por aquele caminho, o Senhor, ele dá uma nova oportunidade de vida para nós. O Senhor, ele dá uma segunda chance para que nós possamos nos arrepender, para que nós venhamos a nos reorganizarmos, para que o Senhor venha nos iluminar. Porque muitas vezes, diante de tantas coisas que nós vivemos, nós deixamos muitas vezes de lado algumas coisas que precisam ser dedicadas, que precisam ser vistas. E o rei Ezequias, ele precisava olhar para isso. Ele precisava tirar, talvez, algum objeto de idolatria, talvez algo que não fizesse parte do seu propósito de vida. E o Senhor deu uma ordem para ele, para que ele colocasse a casa dele em ordem. E o que acontece é que nós estamos falando sobre uma libertação. Quando nós entendemos que tudo pertence a Deus, nós entendemos que as coisas que são espirituais, as coisas que nos são reveladas, elas são direcionamentos de Deus para as nossas vidas. Quando o Senhor, ele nos chama, ele nos direciona, ele nos capacita, ele nos orienta, ele nos ensina para que nós possamos viver uma vida em plenitude. A doença de Ezequias era para a morte. Então, ele enxergou que ele estava no fim da sua vida. E quando nós nos deparamos com o fim da nossa vida, nós compreendemos o valor da vida. O valor que é todos os dias acordar, o valor que é todos os dias ter o alimento, o valor que é ter a vestimenta, o valor que é a família, o valor que é a comunidade, a congregação onde nós adoramos o Senhor, a comunhão com o Senhor diante da sua palavra. E nisso nós compreendemos que o Senhor nos direciona em tudo, que o Senhor nos aconselha em todas as coisas. E é por isso que viver a palavra de Deus é viver em novidade de vida, é viver cumprindo as promessas que o Senhor tem nas nossas vidas. E esse cumprimento se dá às nossas ações, esse cumprimento se dá às atitudes que nós tomamos, porque é o Espírito Santo que nos direciona, ele que nos capacita, ele que nos direciona. E quando nós observamos isso, nós entendemos que a nossa obra termina quando a morte chega.
e que essa morte, ela chega, mas quem espera no Senhor, quem está no Senhor, vive para sempre, vive eternamente, porque na sepultura não há como glorificar, não há como louvar, não há. Então nós precisamos louvar e glorificar o Senhor em todo o tempo. Que o Senhor abençoe você com esta palavra e que possamos ser edificados e instruídos pelo Santo Espírito de Deus. E que não esqueçamos do versículo que diz: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.